E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael. Hoje nós vamos para mais uma aula aqui do nosso curso de Power BI, aqui para a preparação da prova de certificação da PL300. Bom, nas últimas aulas a gente falou um pouco ali sobre o que que é a prova de certificação, né? A gente começou a falar sobre a parte de importação dos dados. A gente falou ali como que a gente se faz para importar dados ali através do import mode, com Excel, com JSON. Na última aula a gente mostrou ali como que a gente faz para importar dados com SharePoint e com SharePoint como eu posso dizer, em pastas com listas e também OneDrive. E agora aqui eu vou mostrar um exemplo como que a gente faz para conectar através de um banco de dados, tá? Bom, eu não tenho banco de dados instalado aqui na minha máquina, mas eu vou mostrar para vocês como que a gente faria isso, tá? Então, como que é feito o processo. Eu já vou até pedir desculpa por não ter aqui o banco de dados para não conseguir mostrar aqui na prática até o final, mas eu vou mostrar ali por fotos, né? Eu acredito que eu tenho por aqui, deixa eu ver, eu não deixei salvo, vou até colocar aqui. Connecting to SAS to Power BI, beleza, fazendo aqui na hora, né, para mostrar aqui o passo a passo. Mas aqui eu vou mostrar então como que a gente faz para a gente conectar nesse banco de dados aqui, a gente vai conectar no SAS, né, mostrar. Aqui é muito parecido com os outros modelos de banco de dados também, então aqui é bem parecido, tá? E eu também vou falar um pouco aqui sobre, a gente já falou um pouco sobre a parte do import mode nas últimas aulas e do direct query. Eu vou fazer uma aula específica só falando sobre esse assunto, mas aqui eu vou falar um pouco também sobre a diferença entre o import mode e o live connection, tá? Que é algo que a gente vai precisar entender aqui quando a gente for falar de importação de bancos de dados, tá? Bom, eu estou aqui com o nosso projetinho aberto, tá? Então a gente tem aqui o mesmo projeto que a gente estava utilizando nas últimas aulas. Como que a gente faz para a gente colocar aqui, para a gente fazer a importação de base de bancos de dados, tá? A gente vai ter aqui o obter dados, como a gente sempre faz. Aqui dentro do obter dados a gente tem aqui tudo, arquivo, a gente tem a parte aqui de bancos de dados, tá? Então aqui a gente tem todos os bancos de dados aqui que o Power BI aceita fazer essa conexão, tá? E a gente vai selecionar aqui o banco de dados da SQL Server Analysis Service, tá? Quando a gente clica aqui, o que que ele vai pedir para a gente aqui? Ele vai pedir para a gente o servidor e o banco de dados opcional, tá? Aqui a gente vai colocar o nome do servidor, então você vai colocar ali como que está configurado o seu servidor de SQL na sua máquina, tá? E aqui você vai colocar se você quer utilizar o importar ou direct query aqui, que é o live connection, tá? Que é o que a gente queria dizer, o que aqui ele quer dizer o live connection, que você faz uma conexão direta ali com o banco de dados, tá? Bom, deixa eu entrar aqui só para a gente dar uma olhadinha aqui. A gente tem aqui a mesma informação, né? Que a gente faz aqui a conexão do SQL Service Data, que a gente vai ter a opção de colocar o server aqui, o Connect Live ou Import. E aqui é isso que ele vai abrir pra gente, tá? Ou ele vai abrir ali pra gente, dependendo do que a gente for colocar. Aqui como Connect Live, a gente vai ter que colocar direto aqui o Tabular Mode, que você quiser. E aqui no Import Mode aqui, você vai ter a opção de, vai ter todas as bases de dados ali. E você vai ter a opção de importar isso para dentro do Power BI, como a gente fez das últimas vezes ali, quando a gente faz a importação do Excel, do JSON, tá? Então aqui, essa é a parte aqui como que a gente faz a importação do banco de dados, tá? Bom, aqui eu peguei essa imagenzinha aqui do ChatGPT. Aqui a gente diz, né, o SAS é um SQL Server Analysis Service, que é uma ferramenta aqui da Microsoft para inteligência de negócios e análise ali de dados, etc. E a gente pode fazer, eu não vou entrar muito aqui a fundo sobre o que é o SAS, né, ou qual que é a diferença aqui entre tabelas multidimensionais e tabular, mas a gente consegue aqui importar tanto multidimensionais como tabular aqui. O multidimensional usa o LAP, né, para aqui para armazenar os dados, e o tabular aqui a gente usa o modo de relação entre as tabelas. E aí a gente consegue fazer essa importação aqui via import ou via live connection, tá? Agora a gente vai aqui para a grande diferença entre as duas, tá? Eu também peguei essa outra imagem aqui. O que que é o import? A gente já falou, né? O import, quando a gente faz a importação dos dados dentro do Power BI, que seria essa imagem aqui, que a gente consegue selecionar aqui qual a tabela que a gente quer importar para a gente importar aqueles dados, né? O que que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar importando esses dados para dentro do Power BI, então você vai ter a possibilidade de importar esses dados e fazer toda a edição ali através do Power Query Editor. É como se você estivesse salvando esses dados dentro da sua máquina, dentro do seu Power BI, né? E você vai ter a opção de conseguir criar colunas, fazer toda a parte de editar os dados, etc. Que seria essa opção aqui do importar, né? E aqui o que que ele diz, né? No import mode aqui, a gente armazena os dados no arquivo PBIX, tá? Esse arquivo PBIX é o arquivo do Power BI, então quando você salva ali o seu trabalho que você está fazendo, né? Ele salva como .pbix e
você vai importar esses dados dentro do Power BI e ele vai salvar aqueles dados ali dentro do seu modelo, tá? E cada vez que você vai colocando mais dados, mais vai ficando pesado esse arquivo, né? E ele vai ficando difícil, caso você tenha uma quantidade gigante de dados, ele vai ficando mais difícil para você conseguir armazenar aqueles dados e o arquivo ele vai ficando mais lento, né? Quando você vai fazer alguma edição, alguma coisa do tipo, ele vai ficar bem lento porque vai ter bastante dado ali, né? E aqui o Live Connection, que é o outro método de importação, tá? Que a gente tem aqui o Live Connection, que a gente já seleciona direto aqui o Tabular Model, tá? O que que acontece com o Live Connection? Você vai fazer uma conexão direta com o SAS aqui, né, no caso, só que você não vai importar nenhum dos dados, tá? Qual que é a parte boa? A parte boa disso é que você não vai fazer nenhuma importação dos dados, então você não precisa ficar com medo ali do arquivo ficar muito grande, caso você tenha muitos dados. Só que você vai fazer ali consultas em tempo real. Então, sempre que você for fazer alguma coisa ali dentro do Power BI, ele vai puxar os dados mais atualizados ali, mais recentes, porque ele vai lá, ele vai puxar esses dados e você vai conseguir fazer ali a parte da criação dos dashboards, tá? Só que tem um problema. Com o modo de Live Connection, não é permitido você fazer nenhum, você não vai conseguir editar nada dentro do Power BI ali utilizando o Power Query Editor, tá? Você vai ter que fazer tudo dentro do SQL, tá? Na ferramenta que você está utilizando. Então você fica depende muito ali do seu projeto. Se você não tiver arquivos muito grande ali, você pode utilizar o Import Mode, tá? Que você vai conseguir fazer toda a parte de editar ali os dados dentro do Power BI e etc. E caso você queira utilizar o Live Connection para você fazer essa conexão ali em tempo real e sempre que você for fazer alguma coisa, você consultar os dados mais recentes, mas ali você vai ter que fazer toda a parte de edição, tudo o que você for alterar ali nos seus dados, todo o tratamento de dados, você vai ter que fazer dentro da sua ferramenta ali de banco de dados, tá? Bom, então aqui a gente tem o import Direct Query, né? A gente já falou aqui sobre como que funciona isso, tá? Então ele é bem simples. Só que a gente vai falar um pouquinho mais para frente no curso, tá? Quando a gente for utilizar ali a parte de importação de dados, ali quando a gente for publicar o nosso dashboard a gente for publicar ali dentro do Power BI Service, né, para que ele seja disponível para outros usuários, etc. A gente tem algumas coisas, tá? Aqui, quando a gente utiliza o Import Mode, a gente vai precisar de um gateway apenas quando o banco de dados estiver na sua máquina local. Se ele estiver numa máquina que você esteja que não seja local, você não precisa desse gateway, tá? Que aqui é a parte. Esse gateway é como se você estivesse configurando uma conexão entre o servidor do Power BI e a sua máquina para que ele consiga pegar esses dados e atualizar sempre que você for ali fazer alguma atualização e etc. Então, aqui no Import Mode, caso você tenha com esse banco de dados na sua máquina local, você vai precisar efetuar a criação desse gateway, tá? E quando você estiver utilizando o Live Connection, você sempre vai ter que fazer esse gateway, tá? Você vai sempre ter que fazer esse gateway, porque você vai ter que fazer a combinação ali dos dados, tá? Porque você vai estar sempre ali consultando no banco de dados, então você precisa ter essa ponte entre o seu Power BI e o seu servidor de banco de dados, para que você consiga sempre fazer essa consulta e trazer os dados mais atualizados, tá? Bom, então eu acredito que seja isso, tá? Então a gente entendeu aqui como que a gente faz para fazer a parte de importação aqui do banco de dados. Eu já peço desculpa mais uma vez por não ter esse banco de dados disponível aqui para mostrar para vocês, tá? Como é a parte da importação. Mas ela é bem simples, a gente seleciona ali a importar dados, a gente seleciona o banco de dados, aqui a gente vai colocar o nome do servidor e a gente vai escolher aqui entre import e direct query, tá? O import ali, como eu expliquei anteriormente, a gente vai importar os dados aqui para dentro do Power BI e você vai conseguir utilizar o Power Query Editor para fazer toda a parte de manipulação de dados. E o Direct Query aqui é como se fosse Live Connection, que é a parte que você vai ter que fazer toda vez que você for fazer alguma consulta, ele vai consultar direto ali no banco de dados e você não vai conseguir fazer nenhuma parte de edição, tá? Eu acho que aqui para a prova de certificação é muito importante, é mais importante a gente saber aqui como que funciona a importação, tá? E a diferença dos tipos de importação, como que é a parte do Import Mode e o que é o Live Connection, tá? Aqui a parte de Gateway também é importante a gente saber qual que é a diferença entre os dois modos, tá? E a gente vai falar um pouco mais de Gateway, como configura e etc. mais para frente na parte do curso, quando a gente já tiver o nosso dashboard pronto aqui e a gente for publicar isso dentro do Power BI Service, tá? Bom, eu acredito que seja isso. Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui na descrição dos comentários. O meu link, não, você pode deixar aqui nos comentários, desculpa. O meu LinkedIn está aqui na descrição. Caso você queira mandar alguma mensagem, alguma coisa do tipo, vai ser o maior prazer responder vocês. Se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.